Eu me lembro da primeira vez que li aquele sermão poderoso. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Foi como se uma espada atravessasse meu espírito. Uma mistura de temor e urgência tomou conta de mim. Enquanto lia, entendi que a ira de Deus não é um capricho divino, mas a justa resposta à desobediência humana. Sim, Deus é amor, mas também é justiça, e o pecado não pode permanecer impune. Você está no canal Castigo Divino MAG, onde mergulhamos nos grandes mistérios da Palavra de Deus. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta e compartilha este vídeo. As Escrituras deixam isso claro. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 31, está escrito: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essas palavras me acordaram para uma verdade. Há um preço real para a desobediência. Os ímpios e descrentes israelitas, povo aparente de Deus vivendo sob sua graça, enfrentam a vingança divina. Apesar das maravilhas divinas em seu favor, persistiam sem discernimento e compreensão, como no versículo 28, mesmo sob os cuidados celestiais, produzindo frutos amargos e nocivos, como nos 12 versículos precedentes. A frase, em seu tempo, quando vacilar o seu pé, indica a iminente destruição desses israelitas ímpios, sujeitos a uma queda iminente, como quem anda em terreno instável, tal como descrito no Salmo 73, 18 e 19. Sua destruição é repentina e inesperada, como a queda de quem tropeça. Não conseguem prever sua ruína, caindo subitamente, sem aviso prévio, tal como nos Salmos 73, 18 e 19. A queda é por sua própria culpa. Seu peso os leva à destruição. Não precisam de auxílio externo. Sua queda iminente não se realiza apenas por causa da vontade divina, que determina o momento exato da sua ruína. Quando esse tempo chegar, eles cairão irremediavelmente por causa da própria instabilidade que os cerca. Deus não os manterá mais em seu equilíbrio precário. Então, cairão na destruição como quem se encontra à beira de um abismo, incapaz de se manter de pé. Examinando as palavras, concluímos que a única coisa que impede os ímpios de cair no inferno a qualquer momento é a benevolência divina, sua soberana vontade, seu livre-arbítrio irrestrito. Nada garante a preservação dos ímpios. Deus poderia lançá-los no inferno a qualquer instante. A força humana é insignificante. Deus, o mais poderoso, pode lançá-los no inferno com facilidade. Nenhuma resistência se compara ao seu poder, nenhuma aliança de inimigos pode prevalecer. São como palha diante de um furacão, como restolhos perto de chamas. Facilmente Deus os destrói, como esmagar uma lagarta ou romper um fio fino. Quem ousaria resistir a ele, diante de cuja repreensão o universo treme? Sua justiça não impede a destruição dos ímpios. Ao contrário, afirma que a árvore que dá maus frutos deve ser cortada, como em Lucas 13, 7. A justiça divina paira sobre eles. Somente a misericórdia e a vontade de Deus os impedem de perecer. Os ímpios estão sob sentença de condenação, merecendo o inferno. A lei divina, a retidão imutável, os condena. A incredulidade já os julga, João 3,18. O impenitente pertence ao inferno, João 8,23. É o seu destino, seu lugar determinado pela justiça divina. São objetos da ira e indignação divinas, o tormento infernal. Não é porque Deus esteja menos irado que não os condena agora. Ele está muito mais furioso com muitos que vivem em conforto do que com os que sofrem no inferno. Deus não os livra por não se importar com suas iniquidades. Sua ira arde contra eles. O abismo está preparado, o fogo pronto, a fornalha incandescente, a espada afiada. O inferno abriu sua boca. O diabo espera para consumi-los. São propriedade de Satanás. Lucas 11, 21. Os demônios os espreitam como leões famintos, esperando o momento certo. Se Deus retirasse sua mão, eles seriam devorados. Em suas almas residem princípios diabólicos que os consumiriam se não fosse a contenção divina.
A natureza humana carrega potencial para o tormento infernal. Princípios corruptos, como sementes do fogo do inferno, impulsionam-nos à destruição. A mão de Deus os retém. Sem ela, arderiam em chamas. Suas almas são como o mar agitado. Isaías 57:20. Deus controla suas iniquidades, mas sem seu poder seriam tragados. O pecado é a ruína da alma. Sem o controle divino, as almas seriam absolutamente miseráveis. A corrupção no coração é uma fúria incontrolável. Se liberada, incendiaria suas vidas. A ausência de sinais visíveis de morte não garante segurança aos ímpios. A saúde, a prudência não são garantia de vida. A morte chega inesperada. Deus tem inúmeras maneiras de tirar os homens pecadores do mundo. Não precisa de milagres para destruí-los. A ida dos pecadores para o inferno depende da vontade divina. A prudência dos homens não lhes garante segurança. O homem sábio morre como o tolo. Eclesiastes 2:16. Os esforços dos ímpios para escapar do inferno são inúteis. Rejeitam Cristo e se enganam sobre sua própria segurança. Confiam em si mesmos, vangloriam-se de seus planos, ignorando a salvação de poucos e a condenação da maioria. Cada um acredita que seu plano é superior. Contudo, todos são iludidos. A maioria dos que morreram sob a graça estão no inferno, não por falta de inteligência ou planejamento, mas por causa da subestima da realidade. Se pudéssemos falar com eles, todos diriam: nunca imaginei vir para cá. Planejei diferentemente, mas a morte foi mais rápida. Deus não está obrigado a manter os homens fora do inferno. Não há promessa de vida eterna para os que não pertencem à aliança da graça. Por meio de Cristo, orações e esforços religiosos são inúteis sem fé em Cristo. Os impenitentes estão nas mãos de Deus, sobre o abismo. Merecem o lago de fogo, seu destino. Deus está terrivelmente irado. Não há nada que diminuía sua cólera. Não há promessa de livramento. O diabo os espera. O inferno está aberto. O fogo em seus corações quer explodir. Não há refúgio, nada em que se segurar, exceto a boa vontade de Deus. Esta mensagem desperta os não convertidos para o perigo que correm. O lago de fogo está aberto sob seus pés. O abismo de chamas arde. Não há nada entre vocês e o inferno, a não ser o ar e o favor de Deus. Vocês não percebem o perigo. Confiam em sua saúde, prudência e planos, mas isso não significa nada sem Deus. Suas iniquidades os tornam pesados, como chumbo, pressionados para o inferno. Se Deus os abandonasse, afundariam imediatamente. Sua saúde, cuidados e planos são inúteis. Seriam como tentar parar uma avalanche com uma teia de aranha. A terra não os suporta. A natureza geme por causa deles. As criaturas são obrigadas a servir propósitos contrários à sua natureza. As nuvens negras da ira de Deus pairam sobre suas cabeças. Sem a mão divina, cairiam sobre vocês. A misericórdia de Deus retém o vento impetuoso da destruição. A ira de Deus é como águas represadas. Quanto mais tempo contida, mais forte será quando liberada. Sua culpa cresce, as águas da vingança aumentam. Nada retém as águas, exceto a misericórdia de Deus. Se Deus retirasse sua mão, o mar da ira se precipitaria sobre vocês. Mesmo a força de 1000 diabos não resistiria à ira divina. O arco da ira está preparado, a flecha apontada, a justiça estica o arco. Somente Deus irado impede que a flecha os atinja. Todos vocês que não experimentaram uma transformação em seus corações, que não nasceram de novo, estão nas mãos de um Deus irado. Somente sua misericórdia os livra. Neste instante, a destruição eterna ameaça vocês, por mais céticos que sejam. Muitos que compartilharam sua situação agora no além, compreendem a repentina calamidade que os atingiu em sua suposta paz e segurança. A base de sua tranquilidade era ilusão, sombras efêmeras. O Deus que os sustenta acima do abismo infernal
os abomina. Sua ira é um fogo consumidor. Vocês são indignos, repugnantes aos seus olhos puros, infinitamente mais abomináveis que a mais venenosa das serpentes. Só sua misericórdia os impede de cair no inferno a cada instante. Acordarem hoje é um ato de graça divina, pois nada os mantém fora do inferno, a não ser a sua mão. Contemplem o perigo iminente, pairando sobre um abismo de fogo infernal, sustentados por um fio, cercados pelas chamas da ira divina, sem apoio, sem salvação, sem mérito algum para evitar a punição. A ira de Deus, infinitamente superior à de qualquer governante terreno, é incomparável. A fúria dos reis é insignificante frente à do Criador. Seu poder é absoluto, sua justiça implacável. Temeis os que matam o corpo, mas temai aquele que, após a morte, pode lançar-vos no inferno. Lucas 12, 4, 5. As Escrituras retratam a ira divina. Isaías 59, 18, 66, 15, Apocalipse 19, 15. O furor, a cólera, a indignação do Todo-Poderoso. Qual ser mortal suportaria tamanha fúria? A onipotência divina se manifestará em toda a sua força, esmagando o verme que ousar desafiá-la. Deus, sem compaixão, mostrará o peso de sua justiça. Seus tormentos serão desproporcionais à sua capacidade de suportá-los. Ele não poupará nem deterá sua ira. Ezequiel 18, 18. Hoje é o dia da misericórdia, mas ela findará. Vocês se tornarão vasos de ira destinados à destruição. Provérbios 1, 25, 26. Deus zombou e pisoteará vocês. Seu sangue salpicará, manchando suas vestes. Serão desprezados, pisoteados como lama nas ruas. Deus, para demonstrar seu poder, usará vocês como exemplo, mostrando aos anjos e aos homens a extensão de sua ira, como Nabucodonosor com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus, paciente, suportou os vasos de ira, mas sua ira se manifestará. Romanos 9, 22. O universo testemunhará a majestade de Deus ao executar sua vingança. Isaías 33, 12, 14. Vocês incrédulos sofrerão tormentos eternos diante dos anjos e do Cordeiro. Sua glória será exaltada na magnitude de sua punição. Isaías 66, 23, 24. A ira eterna é indescritível, interminável. Séculos e milênios se tornarão gotículas diante da eternidade que os espera. Quem poderá descrever o desespero eterno? Esta é a ameaça para toda a alma não regenerada, por mais religiosa que pareça. Pensem, jovens e velhos, quantos de seus conhecidos podem enfrentar esse tormento? Imaginem o sofrimento de conhecer alguém destinado ao inferno, a visão de seu tormento futuro. Lamentem, pois muitos estão em iminente perigo. O inferno espera muitos. Hoje, pessoas aparentemente seguras podem estar lá antes do amanhecer. Sua condenação chegará repentina e inesperada. Vocês se surpreendem por não estarem no inferno? Há muitos que o merecem mais que vocês e agora clamam em desespero. A graça de Deus se oferece, a misericórdia de Cristo está aberta, a salvação é possível. Hoje, muitos se unem a Cristo, regozijando-se na esperança da glória divina. É terrível ser deixado para trás, ver os outros se regozijarem enquanto sofrem. Vocês se acham menos preciosos do que os outros que encontram salvação? Muitos não nasceram de novo, acumulando ira para o dia do juízo. O tempo é precioso, a dureza de coração e a culpa são imensas. Muitos da sua idade são deixados para trás. Acordem, jovens e moças, não desperdicem este tempo precioso. Outros renunciam às futilidades juvenis e correm para Cristo. Vocês têm uma oportunidade. A cegueira e o inferno esperam os que negligenciam a salvação. Crianças não convertidas, vocês caminham para o inferno, para a ira de Deus. Preferem ser filhos do diabo? Senhoras, senhores, idosos, jovens, crianças, ouçam o chamado de Deus. Este ano é aceitável, mas a ira cairá sobre os negligentes.
Como nos dias de João Batista, a árvore improdutiva será cortada e lançada ao fogo. Fuja da ira vindoura, deixe Sodoma, salve a sua vida, 2 Coríntios 5, 11, 20, Isaías 55, 6, 7. Busquem ao Senhor enquanto há tempo. A qualquer momento, o chão pode sumir debaixo dos pés de quem vive na ilusão de impunidade. Aqueles que, apesar das inúmeras demonstrações de amor e graça divina, insistem em trilhar um caminho de ingratidão e descrença, se equilibram precariamente sobre um abismo. A cada instante, a corda invisível que os sustenta pode se romper. Pensam estar seguros, mas ignoram a fragilidade da sua situação como um castelo de areia à beira-mar, prestes a ser engolido pela próxima onda. A prosperidade, a saúde, os planos meticulosamente arquitetados, tudo se torna pó diante da força irresistível da justiça divina. É como um vulcão adormecido, aparentemente calmo, mas com um magma de ira prestes a explodir. A aparente tranquilidade é apenas uma máscara enganadora, uma trégua precária antes da tempestade. A bem-aventurança em que se afogam é um veneno que corrói suas almas. A cada dia que se passa, acumulam sobre si um peso incomensurável de culpa, como um fardo que os leva inevitavelmente para o precipício. Eles não se dão conta de que o inferno, com suas chamas infernais e a boca escancarada, aguarda pacientemente. A mão de Deus, por sua infinita misericórdia, é o único que os segura. Uma barreira tênue entre eles e a destruição eterna. Mas essa mão não está ali por obrigação. Sua paciência tem limites. Eles se vangloriam de seus planos. Acham-se espertos, capazes de burlar o destino. Mas suas estratégias são tão frágeis quanto teias de aranha diante de um vendaval. A morte, como um ladrão silencioso, chega sem aviso, surpreendendo-os em sua autossuficiência. A maioria dos que viveram sob a luz da graça, negligenciando-a, acabou consumida pelas trevas. Acreditavam ter o controle da própria vida, mas se esqueceram de que a vida é um sopro, um fio de seda que a qualquer momento pode se partir. Se pudessem voltar atrás, gritariam em desespero: "Nunca imaginei que acabaria assim, nunca!" A salvação não é um direito adquirido, mas uma dádiva oferecida a quem a acolhe. Orações e boas obras sem a fé genuína são como o eco vazio num cânion. O arrependimento é a única ponte que pode conduzir da escuridão à luz. Sem ele, a condenação é certa. A ira divina, contida como águas represadas numa barragem, pode a qualquer momento transbordar. A fúria divina, desatada em toda a sua força inabalável, não conhecerá limites. Nenhum escudo, nenhuma fortaleza poderá resistir a ela. A mensagem é clara, urgente: despertem. Não se iludam com a aparente segurança. O abismo está aberto, as chamas ardem e nada, absolutamente nada, os separará do inferno, exceto o inefável poder da graça. O peso dos seus pecados os esmaga, afogando-os numa lama de culpa. A única esperança é a misericórdia divina, o único refúgio, a única salvação. Convertam-se enquanto ainda há tempo, antes que a flecha da justiça divina os alcance sem piedade. O abismo se abre sob seus pés, mesmo que vocês se considerem seguros. A paz que cultivavam era uma miragem, um castelo de areia prestes a ruir sob a fúria de Deus. Olhem para o precipício. O inferno ruge, pronto a engolir os que o desafiam, e a mão divina, que os sustenta, pode se retirar a qualquer instante. Vocês, que se acham imunes, são tão repugnantes aos olhos do Criador quanto a mais venenosa cobra. Sua indignidade é abissal. A ira de Deus, incomparável à de qualquer tirano terreno, é um mar revolto pronto a tragar os que recusam a sua misericórdia. Lembram-se da sentença: temei aquele que, depois de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Lucas 12, 4, 5.
As Escrituras ecoam esse alerta, relatando a cólera do Todo-Poderoso, um fogo que consome tudo em seu caminho. Sua justiça implacável, seu poder absoluto, esmagarão o verme que ousar desafiá-lo. Ele é o juiz, o executor, e não terá compaixão. Vocês serão como um exemplo, a prova cabal de sua ira, exibidos aos anjos e aos homens, um espetáculo de horror para toda a eternidade. Como Nabucodonosor com os 3 jovens na fornalha, Deus usará o seu sofrimento para demonstrar seu poder. Hoje, a misericórdia o chama. Amanhã será tarde demais. Vocês se tornarão recipientes da sua justiça implacável. A eternidade de tormento não tem fim. Cada século uma gota d'água em um oceano de desespero. Que coração suportaria tamanho horror? Imaginem o desespero de ver um ente querido entregue a esse sofrimento eterno. Percebam a iminência do perigo. Pessoas que pareciam firmes em sua fé podem estar no inferno antes mesmo do amanhecer. Muitos já lá estão, gritando em agonia, enquanto vocês se questionam sobre o porquê de ainda estarem vivos. A graça de Deus, o amor de Cristo, ainda se estende a vocês, mas o tempo é curto. Não se deixem enganar pela aparente segurança. Muitos rejeitaram a salvação, acumulando a ira para o dia do juízo final. Não desperdicem a oportunidade. Jovens, idosos, crianças, ouçam. O chamado da redenção ecoa, mas logo será silenciado pela tempestade da ira divina. A árvore improdutiva será cortada e vocês serão lançados ao fogo. Hoje, a porta da salvação está aberta. Amanhã pode ser tarde demais. Busquem a Deus enquanto há tempo. Arrependam-se, fuja da ira que se aproxima. Amém. E se esse conteúdo abençoou sua vida, se inscreve no canal Castigo Divino MAG. Que Deus te abençoe poderosamente. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia. Aceite-o como seu Senhor e Salvador e procure uma igreja perto da sua casa. Até o próximo vídeo.